Olá, Olá, boa noite. boa noite. Melhor agora. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Boa noite. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, doutora Michele? Prazer, satisfação. Satisfação é inteiramente minha. É uma honra estar aqui com um dos maiores juristas do nosso país. Muito obrigado, bondade sua. Vamos iniciar nossa live. Nós temos 1 hora de live, então, para que nós não percamos tempo, já vamos iniciar. O pessoal vai acompanhando e depois fica salva aí também na rede social da Abracrim. Eu quero aproveitar e convidar todos que estão acompanhando essa live que se associem na Abracrim, caso ainda não seja associado, né? A Abracrim, Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, e ela está aí para realmente tá transmitindo, debatendo temas, se insurgindo contra arbitrariedades que são praticadas contra a advocacia. Então, através da Ouvidoria Nacional, nós recebemos sugestões, nós recebemos reclamações até da própria instituição para aprimoramento. Enfim, nós estamos à disposição também na Ouvidoria Nacional. Hoje nós vamos tratar de um tema que é um tema importantíssimo para a advocacia brasileira. Afinal de contas, nós vamos falar do abandono de causa pelo advogado. Em 2010, foi ingressado uma ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade, que foi autuada com o número 4398, contra a Câmara de Deputados, Senado Federal, Presidência da República, isso há 10 anos atrás, né? Já estava sendo discutida. Uma ação direta contra a Lei 11.719, seu artigo 1º, que modificava o artigo 265 do Código de Processo Penal, que fala: o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. A ADI, ela discute especificamente a inconstitucionalidade desse caput, né? Esse artigo ele traz 2 parágrafos subsequentes que dizem: a audiência poderá ser adiada por motivo justificado, se o defensor não puder comparecer. O parágrafo 2º: incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz determinará o adiamento do ato, o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para efeito do ato. Então, o Conselho Federal da OAB, em 2010, acabou ingressando com essa ação direta de inconstitucionalidade. E para falar sobre isso, nós convidamos o nosso mestre, um dos maiores juristas do nosso país, doutor César Roberto Bittencourt. Estou aqui olhando para a sua coleção, Tratado de Direito Penal, doutor Obrigado. César. Eu vou falar aqui um pouquinho do currículo dele, é só um E, pedacinho, isso aqui é muito resumido, mas vamos lá. César Roberto Bittencourt é doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, Espanha, onde defendeu sua tese de doutorado, Evolução em Crises de la Pena Privativa de Liberdade, com a qual obteve a nota máxima cum laude, orientado pelo multi-honoris causa professor Dom Francisco Munhoz Condé. Foi co-criador, fundador, coordenador e professor do mestrado e doutorado em Ciências Criminais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor convidado do curso de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade Pablo de Olavide, Sevilha, Espanha. Professor convidado do curso de pós-graduação da Universidade Austral de Buenos Aires. Ex-diretor da Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul em 1992 e 93. Procurador de Justiça aposentado, advogado criminalista, parecerista, com sede em Brasília e filial no Rio de Janeiro.
é membro da Academia Brasileira de Direito Criminal, da Associação Internacional de Direito Penal, da Associação Brasileira dos Professores de Ciências Criminais e do Instituto Brasileiro de Ciências Penais, e ainda membro acadêmico honor do Centro de Estudos de Direito Penal e Econômico de Montevidéu e sócio honorário do Instituto de Ciências Penais de Belo Horizonte, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil em 2004 e 2006. É, finalmente, autor de 32 livros de direito penal, dentre os quais destacam-se Tratado de Direito Penal, com 5 volumes, já está na 24ª edição, Tratado de Direito Penal Econômico, com 2 volumes de 1.700 páginas, Código Penal Comentado, 10ª edição, e a Falência da Pena de Prisão, 5ª edição. E é membro também da Abracrim, né, doutor César Bittencourt? E eu quero falar mais ainda um pouquinho. É uma pessoa de extrema humildade, com todo esse currículo. Ele é uma pessoa que ele está sempre bem disposto a estar compartilhando o seu conhecimento. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite, doutor César. E eu gostaria que você nos desvendasse todo esse imbróglio que está havendo aí nessa discussão desse artigo 265 do Código de Processo Penal, que determina essa multa sem qualquer procedimento prévio ao advogado no caso de um abandono de causa. Muito obrigado, doutora Michele. Uma honra, um prazer. Obrigado pelas considerações, pelo elogio. Eu não sou tanto assim, né? Mas me esforço para conseguir dar um retorno para aquilo que a gente mais gosta de falar, de fazer, de realizar. Doutor, eu fico aqui pensando, né? O senhor... né? Enfim, como chegar num currículo desse é um espetáculo. Mas são projetos, coisas assim. Um dia me perguntou um advogado de Campo Grande, disse, professor, para escrever hoje essa obra que o senhor já fez, eu acho que um advogado levaria uns 40 anos. Disse, olha, eu acho que eu não faria de novo, né? Nem em 50. Porque se não pode fazer um projeto e de repente estabelecer que quer chegar ao paraíso. A gente começa por devagar, escrevendo, parte geral. Depois a editora Saraiva estava me pressionando, eu tinha que escrever sobre a parte especial, eu não estava querendo, achava que não valia a pena, etc. Eles me pressionaram uns 2 anos e não, tudo bem, vamos começar. E aí você começa e vai indo, não faz um projeto. Quando terminei o doutorado, falando com o Munhoz Conde, querido amigo, meu maestro, pergunta, qual é o teu projeto agora voltando ao Brasil? Eu digo, olha, professor, eu pretendo não sair mais da área criminal, que era promotor, coordenador da Civil na época, quando fui fazer o doutorado. Foi circunstancialmente. Mas, sei lá, escrever uns 3 livros, projeto interessante, muito interessante, mas tu vai conseguir tranquilamente, não sei o quê, pode. Então, eu comecei pensando nos 3 livros, um já tinha escrito, tinha a tese, era o segundo, escrever mais um sobre penas, e as coisas vão acontecendo, né, doutora? Então, a gente não pode querer para atingir o céu. Digo, vamos tentar o purgatório primeiro, quem sabe. Se der ponto, a gente vai. E vai indo, realizando, as coisas acontecem. E nós que somos beneficiados com o conhecimento que é compartilhado, né, doutor? Mas sabe, doutora, inclusive, é bom que se fale, né, que o doutor César, ele é bibliografia obrigatória na maioria das universidades, né? Então, o Tratado de Direito Penal, ele é um livro utilizado como obrigatório nas maiorias das universidades. Eu, quando lecionava também, a bibliografia utilizada como obrigatória era as suas obras, doutor. Então, eu acredito que a grande maioria do país adote as suas obras. Então, para mim, é realmente uma satisfação estar aqui debatendo com o senhor. Obrigado, eu agradeço, sabe que eu digo sempre que o autor não é nada se não forem os professores. Então, o desenvolvimento, o acontecimento, a melhora, enfim, tudo isso a gente deve aos professores. Eu sou eternamente agradecido ao professor da sala de aula. Porque o autor só chega a ser um bom autor, consegue evoluir, aprofundar, conseguir vendagem aqui, com o professor. Se o professor gostar do teu trabalho, e ele passa, um bom professor, normalmente os professores de direito penal, eu digo sempre, processo penal também, mas particularmente penal, eles são diferenciados. O professor de direito penal fala e dá aula, tipo, está fazendo um júri.
ele discursa, ele se entusiasma, e é assim o professor de direito penal. E os alunos gostam disso. Então, quando você pega um campo mais ou menos fértil, tem os alunos que se interessam, fica muito gostosa a aula. Então, eu quero agradecer, cumprimentar todos os professores de direito penal, professores, advogados, juízes, procuradores, promotores, defensores, enfim, que são eles que fazem o autor, são eles que divulgam o nosso trabalho. Não teria nenhum sentido, se não conseguiria ir muito longe, se os professores não gostassem, se eles não recomendassem, se as universidades não tornassem obrigatória a aquisição desse trabalho, ele realmente não teria sentido. A coleção atual deste ano, assim, do tratado, é a 26ª edição, atualizada pelo já esse pacote anticrime. Né? Mas já vai sair quando, doutor? Já saiu, já saiu? Já saiu. Na verdade, eu tive que escrever ali em dezembro mesmo, Natal, coisa, porque saiu a lei, né? E eles demoraram, assim, eu acho que deve ter saído no início de março, que a editora atrasa um pouquinho, né? Então, e daí saiu um livrinho também especificamente sobre a reforma do pacote anticrime, que é umas 300 páginas, então todas as inovações. Mas esse eu não recebi ainda, faltou gráfica para trabalhar nesse período de pandemia. Pessoal que estiver acompanhando, quiser fazer algum questionamento durante a live, tem um sinal de interrogação aí no seu celular. Você clica em cima desse sinal de interrogação e escreve a sua pergunta, que após a exposição do Dr. César, nós podemos, caso haja tempo, estar respondendo esses questionamentos, tá bem? Pois é, doutor. Então, falando desse assunto, sabe que eu nunca prestei atenção nesse artigo. Não era desimportante, digamos assim. Eu sou penalista, não sou processualista, mas de repente surge essa polêmica toda. Daí você vai verificar e realmente, da forma como ficou a redação, ficou absurda. Só que a OAB se atrasou, deveria ter feito esse questionamento da inconstitucionalidade logo em seguida, porque é de 2008 a lei, só em 2010 é que saiu. Aliás, a OAB teria que ter acompanhado também no Congresso Nacional para impedir que se promulgasse uma lei tão draconiana como essa. É absurdo, ela é absolutamente desproporcional, fora de qualquer padrão. Por quê? 10 a 100 salários mínimos, muitos, milhares de advogados não ganham 10 salários mínimos por mês, por ano. Então, o jovem advogado, quem está começando, cidades distantes, municípios pequenos, enfim, é muito complicado. Ele não ganha, vai ter que trabalhar um ano para você faltar um ato processual. E tem um parâmetro que eu achei super interessante, eu olhei a tabela da OAB, tabela de São Paulo, ele estabelece para audiência de instrução e julgamento R$ 722. Os honorários da audiência. Qualquer outra audiência de conciliação, R$ 232, R$ 242 reais. Puxa vida, ele tem que trabalhar o ano inteiro ganhando isso, fazendo audiência, por exemplo, para pagar mínimo, um monte de 10 salários mínimos. Sem falar nisso. Então, começando assim, para estabelecer o paradoxo, o absurdo que tem. Fora, eu acho que esse texto legal tem duas inconstitucionalidades, na verdade. Mas, então, chama a atenção, choca o absurdo da brutalidade da sanção, da imposição disso aí, e sem o devido processo legal. Quer dizer, estabelece uma lei, vem e estabelece como abandono do processo a aplicação de uma multa de 10 a 100 salários mínimos. E aí começa por aí as dificuldades dessa previsão legal. Nós temos, a rigor, eu disse, duas inconstitucionalidades, que vamos examinar um pouquinho o que der. Em primeiro lugar, é o próprio texto legal em si. Ele estabelece desproporcionalmente uma sanção pecuniária de 10 a 100 salários mínimos para a perda de um ato processual, de uma audiência, de um fato. Por quê? Esse é o primeiro aspecto que você tem como inconstitucional, exatamente essa circunstância. E o segundo aspecto, que para mim também é inconstitucional, é a forma da magistratura interpretar. Então, se estabelece, veja bem, uma presunção, que não passa de presunção, essa previsão legal, de desídio do advogado que não comparece, que perdeu um ato, que chegou atrasado na audiência, não foi na audiência. Então, ele parte de uma presunção de desídio do profissional. Só que essa presunção de desídio, em primeiro lugar, que tem que ser apurado corretamente, na verdade é interpretado pelos magistrados, de um modo geral, pelo menos uma maioria, com uma presunção iuris
et iure obrigatório. Não, mas ela seria iuris tanto. Mas eles interpretam como iuris et de iure. Isto é, como não admite prova em contrário. Porque é só essa visão que se pode ter para perceber que, de um modo geral, da forma que está posta ali, você tem uma punição sem processo, sem defesa, sem contraditório. Enfim, as suas garantias condicionais de qualquer cidadão são absolutamente desrespeitadas. E, na avaliação, a meu juízo equivocada, se parte ali da presunção, em primeiro lugar, do julgador, de que ela é iure, isto é, não admite prova em contrário. Por quê? Não tem procedimento, não tem previsão, mas não precisa ter nesse dispositivo legal. Teria que ter um outro, você tem que ter uma interpretação mais abrangente. Então, o primeiro questionamento que nós temos a partir é da existência, da verificação, da contextualização, de que nós temos duas inconstitucionalidades. Né? Primeiro, é estabelecer a desproporcionalidade de uma punição para a perda de um ato e a consideração do processo, que é diferente. E depois, a segunda inconstitucionalidade é a forma como ela é encarada pelo julgador. Então, daí nós temos a segunda inconstitucionalidade, de estabelecer, presumir sem direito à prova, que eu disse de iure, e aplicar uma sanção penal. Então, a gente começa muito mal, sem falar que nós temos uma outra inconstitucionalidade, que o AB está arguindo, que é afastar do processo, retirar da ordem, que é autônoma, independente, não tem nenhuma relação de dependência ou de hierarquia com nenhuma outra instituição, e retira do AB, eles falam ali na inicial de poder-dever. Eu diria até preferir que fosse direito, prerrogativa, dever, de aplicar, de apurar, enfim, de fazer essa apuração para que se possa, então, trazer para este âmbito da demonstração. Então, nós temos a inconstitucionalidade do próprio dispositivo em si, na combinação de pena, da forma como fez, na interpretação que é dada, de modo geral, né, pelo julgador, e aplica sem o devido processo legal, sem as prerrogativas de qualquer cidadão. E temos lá atrás, em relação ao artigo 133 da Constituição Federal, que assegura a autonomia e independência da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Então, a gente deve partir, me parece, desses raciocínios para a gente verificar a possibilidade, a viabilidade do exame das circunstâncias. O que acontece? Essa interpretação equivocada dos juízes, que é uma maioria, não são todos, mas tem grande possibilidade de retirar, de afastar um advogado de uma duplamente equivocada interpretação. Primeiro, uma presunção de iure et de iure. Tem que ser punido. A segunda é da aplicação sem direito à defesa, sem o devido processo legal. Então, nós temos, assim, coroando várias circunstâncias para a gente examinar. Em primeiro lugar, tem uma outra interpretação que é absolutamente equivocada e não é de graça. Porque as pessoas que são experientes, conhecedores do direito, sabem que processo é uma coisa e que ato processual é outra. Quando o texto legal refere lá, não pode abandonar o processo, salvo impedimento imperioso, ora, ele está se referindo não a um ato, não a uma audiência, não a uma diligência, não a qualquer uma dessas fases que pode acontecer durante o processo. Quer dizer, esse ato processual é parte, é um ato. O processo é a sucessão ordenada desses atos que constituem o processo. Então, evidentemente, qualquer julgador tem conhecimento e sabe. Quando o legislador fala em o processo, ele não pode pegar a parte, isto é, um ato qualquer, uma audiência, uma diligência, etc., assim, como o todo. Isso é, doutora, uma interpretação extremamente abrangente, extremamente larga, inadmissível quando se trata de norma punitiva. Quando se trata de previsão punitiva, né, como é o caso desse dispositivo legal, a interpretação é o inverso, tem que ser restrita. Né? Buscar o sentido daquela disposição.
E quando nós temos o conhecimento empírico e intelectual também, de que o processo não é um ato em si, e ainda que o profissional, qualquer profissional, perca a realização de um ato com ou sem justificativa, com fim objetivo, doloso, culposamente, não importa, ele está perdendo só aquele ato. Ele não pode nunca ser interpretado como sendo do processo. O processo é esse contingente de tudo que eu falei. Então, significa que quando o legislador estabelece uma expressão, um termo, qualquer palavra que tem um significado mais abrangente, você precisa atentar para essa abrangência. Eu preciso interpretar nesse contexto, nesse sentido, e não tenho direito nenhum intérprete, muito menos o aplicador da lei, pegar a parte pelo todo. Dar uma interpretação absolutamente diferente, não pretendida, não visada, não permitida no texto legal. Na medida que o julgador, por exemplo, interpreta um ato judicial como processo, ele está cometendo esse erro gravíssimo. Se o legislador quisesse punir, condicionar a punição, a aplicação dessa pena, que nós temos que falar mais sobre ela, quisesse punir por um ato qualquer, teria dito. Não pode faltar um ato judicial. Não pode fazer. Bom, e aí sim se justificaria. Ora, então a interpretação de processo, eu não posso reduzir para um ato qualquer. Eu poderia fazer o inverso. Se o legislador tivesse, se faltar um ato, será punido, o aplicador da lei pegar não apenas um ato, dois ou três, mas pegar o processo. Porque isso seria mais garantia. Exigir que houvesse uma coletânea, uma realização sucessiva de atos processuais, que seria a demonstração de que ele estava realmente abandonando o processo. Então, o sentido, para mim, equívoco, completamente, está aí já. Não, além do texto legal em si trazer essa dificuldade, a própria interpretação do julgador, do aplicador da lei, também é. Então, nós temos duas inconstitucionalidades só no texto, afora o 133. Eu não sei qual é a pior. Se é a previsão legal estabelecendo a aplicação da pena e sem previsão de procedimento, de investigação, de ouvir a parte, no caso, o advogado, ou se é a interpretação equivocada que se tem dado a essa previsão. São as duas, uma pior que a outra. Ambas são ruins, mas há um somatório, um contexto. Agora, é preciso dizer, doutora Michele, que eu estou falando na maioria dos juízes, mas eu tive dando uma olhada ontem nas decisões por aí e verifiquei muitas decisões de juízes de primeiro grau não aplicando, dando oportunidade, ouvindo o causídico, buscando informação, o que aconteceu, o que houve, a retornação. Eu vi até um processo que o juiz chegou a determinar 2 intimações do advogado. Uma foi pessoal, silenciou. Ele fez uma segunda intimação via edital, também silenciou. Essa segunda intimação via edital é um despropósito. Via edital você faz intimações, esse tipo de comunicação, quando não encontra o indivíduo, quando está em lugar iniciado não sabido. E como ele intimou pessoalmente o advogado e ele estava no endereço constante do processo, não tem nenhum sentido, nenhuma justificativa para fazer uma intimação edital, a não ser que queira desmoralizar o advogado, para colocar, se bem que ninguém fica olhando assim no ato do foro para verificar quem está sendo intimado, citado, etc. Mas foi um erro, mas mostra isso, que o juiz teve a cautela, teve a preocupação de fazer, de trazer a possibilidade, a oportunidade, pelo menos, para o advogado se manifestar. Doutor César. Pois não. Só para, desculpa interromper, mas se a gente parte nesse pressuposto, né, quais os limites desse abandono, né? O que é configurado esse abandono para a aplicação dessa multa, que é, como o senhor diz, extremamente exagerada já como mínima, né? Porque 10 salários mínimos Sim. realmente é algo totalmente inviável para a maioria da advocacia, que ela não vai receber sequer isso na própria causa ali, que em tese ela pode estar sendo considerado como abandono. Esses limites desse abandono, doutor César, porque veja bem,
pode ser o abandono do advogado não poder ir a uma audiência, comparecer a uma audiência, o abandono realmente dele não praticar os atos pelos quais ele foi intimado, pode ser o abandono dele estar presenciando, ele estar na audiência e abandonar a audiência por não concordar com algum ato que esteja sendo praticado naquele momento, né? Nós temos exemplo de abandonos de júri pelo Dr. Hércio, e ele nos relata, o Dr. Hércio, juntamente com o Dr. Emerson, lá de Maringá, em uma causa foi aplicada uma multa de 100, foi aplicada a multa máxima para eles, né? De 100 salários mínimos. Então, veja bem, quais esses limites desse abandono, né? A lei não traz essa especificação. Na ADIM também existe essa discussão, porque no Estatuto da Ordem dos Advogados fala no artigo sobre o abandono de causa e não existe essa descrição. Mas aí, para se aplicar um abandono de causa sem ser justificado, sem poder ter um processo administrativo que seja ou judicial para realmente ser determinado esse valor, ele sendo arbitrário, como o senhor disse, Yuri, é complicadíssimo. Então, quais seriam esses limites? O que o senhor pensa? Pois olha, eu tenho uma posição muito clara a respeito disso. Para começar, eu, nesse caso, me atenho ao texto legal. Por exemplo, não foi audiência, saiu da audiência, discutiu, teve um problema, teve um contratempo. Isso não pode prender o juiz. Até pode, mas não deve. Também não deve ser preso. Então, de repente, o clima fica inviabilizado de prosseguir. Alguém tem que sair, alguém tem que terminar. Vamos encerrar isso aqui, não vou encerrar, não tem mais clima para fazer. Mas qual é o problema? O problema é que se interpreta equivocadamente. Alguns por maldade, por arbitrariedade, alguns por equívoco, por interpretação equivocada, e outros simplesmente que não sabem o que fazer. Então, o que acontece? Para mim, nenhuma saída do fórum, nenhuma saída de uma audiência, nenhuma saída do julgamento, o mesmo saída do júri, isso não significa abandonar o processo. Não, nunca. Aquilo que eu disse antes, quando o legislador vem e fala em processo, ele está utilizando uma expressão abrangente, tem um significado muito maior. Ele não disse abandonar a audiência, ele não disse abandonar um ato, ele não disse abandonar um júri. É arbitrariedade, é prepotência, é ignorância da lei, é desconhecimento completamente das circunstâncias. Mas isso tem acontecido muito. O advogado não tem que se submeter a determinadas coisas, a determinadas circunstâncias. Se o clima, por exemplo, no tribunal do júri chega de um tamanho tal de desentendimento, de agressividade e desrespeito, é melhor que ele interrompa o julgamento e saia. Pode interromper o julgamento, pode sair, pode me avisar, pode encaminhar assim, caminha para a OAB. Agora, isto não nunca foi e não poderá ser chamado, denominado, reconhecido como abandono do processo. Isso aqui é abandono de um ato processual. Pode ser de um julgamento, pode ser de uma audiência, pode ser de uma outra diligência qualquer. Então, essa retirada do recinto, do local, da solenidade, não é abandono do processo. É abandono de um ato judicial por alguma razão que o profissional não teve condição de prosseguir. Pelo desacato, pela beligerância, pelo indeferimento. Assim, porque chega um momento que você fica inviável de fazer a sua defesa como deseja. E esses aspectos não pode, não existe, não é legal, não é real interpretar como abandono do processo. Então eu parto dessa, digamos assim, uma linguagem penal, da tipificação da conduta proibida, ou da conduta infracional. Ele não pode abandonar o processo. Então esse abandono de processo, ela tem um outro significado, tem um outro sentido que não pode pegar pela parte. Isso que eu comecei dizendo. Quando tem uma expressão abrangente como processo, qualquer iniciante da faculdade de Direito, lá nos 2 primeiros anos, já aprende o que é processo. Processo e procedimento. Tem teoria geral do processo. Então, nesses aprendizados, você vai verificar que quando o legislador fala em processo, ele não está falando da audiência, não está falando do julgamento, não está falando do tribunal do júri. O contexto é diferente. Seria, se tivesse dito, por exemplo, abandonar qualquer ato judicial. Não disse. Não é o caso.
Então, a aplicação desse dispositivo, como a hipótese do julgamento do júri, não é abandono de processo. Ele abandonou o julgamento do júri. Tem problema ético? Pode ter. Tem problemas penais? Não tem. Mas pode ter problemas processuais. Uma censura processual que poderia ser processual administrativo. Mas esse caso, que a gente vai chegar mais adiante, que a ideia era essa, o tempo passa muito rápido, né, doutor? Deixa eu ver. Passa muito rápido, né? Veja bem, então, na minha avaliação, na minha visão, e eu não estou sozinho, eu estou com uns 300 livros, né? Pelo menos 30 e poucos eu escrevi, né? Então, por quê? Essa interpretação, você não pode fugir também do texto legal. Ele é um parâmetro. Eu não sou positivista, não é essa a questão. Eu tenho um processo, eu tenho uma previsão legal aqui que é a garantia. Garantia do profissional, do advogado, do promotor, do procurador, do juiz, da vítima, do autor, da própria parte. Porque ela tem que ser respeitada. Então, quando se fala em processo, não é uma parte, eu não posso pegar essa interpretação de pegar o todo pela parte, ou pegar a parte pelo todo, para interpretar, para punir, para aplicar uma sanção, nenhuma possibilidade. Porque se houver uma interpretação adequada, se o Supremo Tribunal Federal prestar atenção nisso, espero que preste, não poderá negar a inconstitucionalidade dessa lei. Eu poderia falar mais no fundo, sim, porque essa inconstitucionalidade pode ser uma inconstitucionalidade absoluta. Eu penso na possibilidade até de salvar o texto legal, dar uma interpretação conforme. Repristinação. Né? Uhum. Exatamente. Então, pode ser, mas com limitação, conforme com supressão de texto. Poderia salvar. Por quê? Então, vamos ficar ainda nesta parte do processo. É uma profunda arbitrariedade querer aplicar uma sanção imediata e direta que tem ali no Código de Processo. Negativo. Não tem a menor possibilidade. O juiz não tem essa autoridade. O ministro não tem essa autoridade de aplicar uma sanção porque o indivíduo saiu da sustentação oral, por exemplo. Saí. Me indispus. Não tem como. E mais, então, esta previsão, em primeiro lugar, ela tem que ser interpretada corretamente. Eu poderia ser o inverso. Se ele, por exemplo, estabelecesse abandonar um ato judicial, que é o que você faz. Não sair do júri, sair da audiência, não ir para a audiência, desconhecer, ignorar a intimação, tudo isso aqui. Você está desobedecendo um ato processual, que não se confunde com o processo. Então, é diferente. Bom, em relação com um ato judicial, o juiz, não, mas um ato judicial, para mim é insuficiente. Eu preciso de mais atos, porque eu preciso conferir, preciso verificar se efetivamente vai abandonar. Então, eu preciso do processo. Poderia ser uma interpretação nesse sentido? É possível? É, porque é benéfico para a parte. Mas, de qualquer forma, nesse sentido de ato processual, de processo, procedimento, vamos admitir, por exemplo, que fosse possível. Que fosse possível, num ato, considerar, houve abandono do processo. Não houve. O processo, o legislador tem a obrigação de saber do significado dos termos processuais que usa, dos termos legais. Quando se fala em processos, não pode imaginar que um ato represente o processo. Não é. Ora, se ele quisesse um ato só, ele teria dito, como já falei antes. Então, quando o legislador fala em processo, eu não posso ignorar, eu sei o que é processo juridicamente falando. Então, a ausência, o afastamento não caracteriza. Mas vamos admitir que tenha ocorrido, ou que não tenha ocorrido. Que o juiz adote como presunção iure stando, ou adote como presunção iure de iure, não importa. Seja o qual for, pouco se me dá, como eu diria. O que importa é o seguinte, o juiz não pode aplicar a pena. Não pode aplicar a pena por duas razões. Primeiro, porque a prerrogativa de aplicar sanção ao profissional de direito é da OAB. Está lá no artigo 133. É independente dos demais órgãos. Não há hierarquia entre o Poder Judiciário e as funções essenciais de distribuição de justiça. O Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada. Todos esses órgãos são funções que fazem parte do Judiciário. São auxiliares. Vamos lá. E não tem hierarquia, apesar de auxiliares. Agora, então, para aplicar uma pena, nós temos uma condição. Temos uma Constituição Federal que diz que tem que observar o devido processo legal, que implica no contraditório e na ampla defesa. Esses princípios estão escritos na Carta Maior. Eu não posso, em nenhum outro diploma inferior, ignorar esse contexto. Então, quando tem uma previsão lá de aplica-se a pena de multa, tudo bem. Como? Procedimento, processo,
garantia. Ah, mas não tem. Tem. Em primeiro lugar, vamos fazer uma interpretação no contexto geral. E não é só nesse dispositivo. Se eu pegar um dispositivo assim, não é assim que eu interpreto. Eu preciso verificar o contexto que ele está, qual é o significado que tem, qual é o procedimento, qual é a forma que eu vou fazer. Ah, mas tem uma condição. Ah, é mesmo, tem a condição. Ah, e tem a condição também, tem lá que a OAB é independente. Tem autonomia. Então, na pior das hipóteses, vamos admitir que o juiz tome essa posição. Vamos argumentando. Tá, vamos passar por cima os meus argumentos. Não, o juiz toma essa decisão. Então, houve a falta. Então, faltou aqui, sim. Tudo bem. Houve a falta, está definido, houve a falta, então pega e encaminha para a OAB. Nenhum outro julgador pode aplicar uma pena, uma sanção processual ou administrativa ao advogado sem a OAB. Encaminha para a OAB. E mais, afora isso, nós temos um outro problema, que é o problema das garantias fundamentais. Eu não posso simplesmente pegar, está escrito no artigo 265, que não pode abandonar o processo. Sou pena em multa de 10 a 6 salários mínimos. Tudo bem? E como é que eu vou fazer? Vou avançar no cara, vou tirar do bolso dele, na mão grande. Não, tem procedimento, tem condição, tem direito, tem garantias, e é assim que tem que ser feito. E é bom que se diga, doutora Michele, tem muitos juízes que fazem isso, muitos. Eu tive olhando ontem a interpretação do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Tem os dois negados ali do Supremo, tem um consentido, e tem no STJ, eu peguei um lá atrás, da quinta turma, negando o direito. Mas na sexta turma, eu peguei uns 3 ou 4, parei, tá ótimo, tá bom. Todos eles reconhecendo que não pode ser aplicado, que não deve ser aplicado, que não é um ato processual que vai caracterizar o abandono do processo. Então, ainda há juízes em Berlim, né? Em Brasília também. O que eu vejo, então, essas dificuldades é que o magistrado não deve, não pode, não é condicional, é arbitrário. Aplicar uma sanção processual para um advogado, para o representante da parte, que fala em advogado ou representante da parte, né? Porque ele faltou a um ato judicial, a um ato processual. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a interpretação é equivocada, porque ato não se confunde com processo. Processo não é um ato, é uma coletânea de atos sucessivos. Então, tenho que ver, porque isso consta na sanção criminal. É uma sanção não é criminal, perdão. Na sanção prevista nesse dispositivo, é uma pena, é uma punição. Então, e como punição com norma sancionadora, não pode ter interpretação ampliativa, elástica, ela tem que ser restrita. E processo penal tem sentido, tem significado jurídico e é reconhecido por todos. Portanto, ainda que não seja o caso do processo, ou sendo o caso do processo, não compete o juiz lá na audiência, no dia, pegar e aplicar uma multa. Por quê? Porque tem processo, tem procedimento, tem direito, tem garantias e deve ser observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. No final disso, é que se pode aplicar. Não é assim, não é ali, não é do judiciário. Então, para mim, a possibilidade de fazer isso tem que ser com a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o encaminhamento para lá. Ah, mas a Ordem, não importa. Ah, mas a Ordem, ah, mas o CNJ, ah, mas o CNMP, ah, mas a Corregedoria. Todo mundo reclama do órgão corregedor dos outros. Nós reclamamos barbaramente da Corregedoria da Magistratura, do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, eu reclamo também, reclamo às vezes do CNJ, acho que o CNJ às vezes é muito duro com o juiz, porque eu vi já o CNJ decidindo, cassando decisão de mérito, decisão jurisdicional. Decisão jurisdicional, só que quem pode cassar é a hierarquia dos tribunais. Não é atribuição, não é competência do CNJ. O CNJ só vai no administrativo. O problema é ético, isso aqui. Agora, entrar na jurisdição, isso é abusivo. Isso é absurdo, isso é incondicional. Não compete ao CNJ, nenhum conselho, mas já que falei do CNJ, a entrar nesse mérito. Para a questão de mérito, tem a via processual recursal e vai subindo até os tribunais. Essa é a forma de um Estado democrático de direito que tem uma condição, tem as garantias e tem as funções e atribuições de cada órgão. Então, mais ou menos assim eu vejo. Não tinha nada que tocar dos outros, né? Mas sobrou, eu falei nesses conselhos também. Tá, doutora? A gente pode observar aqui nos votos, quer dizer, 10 anos depois, foi para voto virtual. Então, para quem não sabe, os votos se iniciaram dia 26, agora, nessa sexta-feira, e vão até o dia 4 de agosto. Nós temos o voto da ministra Carmen Lúcia,
que é a relatora, que ela entendeu por ser constitucional o artigo 265. Já os ministros Marco Aurélio e Edson Fachin votaram agora pela inconstitucionalidade. É bom que se diga que um dos argumentos principais dessa DIN é a utilização do salário mínimo para parâmetro de aplicação da pena também de multa, né, pelo artigo 7º ali da Constituição Federal. Então, eles argumentam muito nesse sentido que o artigo ele é inconstitucional por conta dessa previsão do parâmetro do artigo. O que o senhor acha sobre isso, doutor? Eu acho pouca coisa. Acho muito pouca coisa. Esse tipo ganhar o jogo com gol de impedimento. Né? Nós queremos uma coisa mais séria, mais forte, mais contundente. Claro que isso também é. Mas antes disso, nós temos realmente o desrespeito à autonomia e independência da Ordem dos Advogados do Brasil. Em primeiro lugar. Segundo lugar, nós temos exatamente a previsão legal em si, da forma como é proposta, que as pessoas precisam interpretar. Vamos dar uma olhada, porque quando se fala processo e não um ato processual. Não apenas um ato processual isolado. E quando se fala em aplicar a pena, não pode ser aplicado pelo juiz. Não tem forma também. Nós temos que ter outra coisa. Nós temos que ter o devido processo legal. Não importa se é um processo, não ia lá estabelecer, agora vou estabelecer aqui o procedimento, como a gente faz isso. Não, fiz uma previsão da sanção. Tem uma estrutura, o ordenamento jurídico brasileiro, que tem as suas funções, o seu regulamento, e se vai. Então, eu acho que é por ali. Mas eu acho também que a questão está exatamente, em primeiro lugar, nessa forma de sanção, de punir, de aplicar uma punição, e tem que ter um julgador. Tem que ter alguém que tenha legitimidade para examinar a viabilidade ou não viabilidade da correção e incorreção. E quem vai fazer isso é o órgão de classe. Está no artigo 133 da Constituição, que tem autonomia e independência. Quem faz a investigação e a aplicação é a OAB. E nós temos essas garantias que não são observadas. Você não pode aplicar de plano. Não posso aplicar de plano isso aí. Né? Bom, exatamente. E nós temos ainda um problema da proporcionalidade. Então, qualquer punição, qualquer aplicação disso aí, tem que respeitar o princípio da proporcionalidade. Nós temos que ter exatamente da lesividade, nós temos que informar e analisar sobre este ângulo. Ora, como é que se pode justificar que um simples ato, que faltar um ato judicial, você possa ser aplicado em 10 salários mínimos, no mínimo? Um ponto de partida é 10 salários mínimos, que pode chegar a 100 mil reais. Você chegou a falar numa oportunidade. Isso é absurdo, isso é abusivo. Você não pode permitir uma coisa dessa. Não pode considerar condicionar esse tipo de procedimento. Então, nós temos que verificar, porque aquilo que eu falei, a tabela do OAB de São Paulo estabelece para a realização de uma audiência de instrução e julgamento a R$ 722. A outra lá, para qualquer audiência de qualquer área lá, de 239, 242, uma coisa assim. Não, então, é incompatível, né, doutor? E aí, não é possível verificar qual o honorário que o advogado estava oferindo e se é que ele recebeu do seu cliente também esse honorário, né? Quais as condições desse advogado para estar trabalhando na causa? Não tem como simplesmente aplicar por aplicar uma multa sem verificar realmente todo um procedimento, né? Doutor, lá no parágrafo 2º, embora ele não tenha sido atacado nessa DIN 4398, ele fala do impedimento de comparecimento à audiência, né, com justificativa, se caso houver uma justificativa até o início dela, ela poderá ser adiada. E também não justificando que pode ser nomeado ali um defensor dativo. Né, para o momento. E aí, e se esse cliente ele não se sentir confortável, até porque, primeiro, esse que está sendo nomeado não tem conhecimento algum para praticar esse ato. Né? Normalmente seria uma audiência de instrução. E o segundo fato e se o cliente não aceitar? Né? Não aceita que outro substitua, mesmo que provisoriamente, para a prática desse ato. Como que deve ser tratado isso, doutor?
Eu acho que também aí não tem o menor sentido. Eu não posso impor, o judiciário não pode impor ao cliente que ele aceite qualquer outro, qualquer um que não é o seu constituído, não é aquele que ele escolheu. Se houver esse tipo de coisa, uma justificativa razoável, justificativa que autorize, por exemplo, o não comparecimento, não é possível admitir que o juiz nomeie qualquer outro. O advogado é uma das coisas mais sagradas que tem, é a confiança. Você tem o seu advogado, você conversou com ele sobre o seu caso, ele conhece a sua história, conhece as necessidades, conhece os fundamentos, tem uma estratégia de defesa para fazer, que um desconhecido, um estranho, simplesmente entra de paraquedas ali, foi nomeado, vou fazer. Fazer o quê? Nada. Absolutamente nada. Não sabe o que fazer. Entende? Então, para mim, isso também não pode ser possível. Porque isso é um desrespeito à garantia individual do cidadão, de ser representado, de ter o direito de petição. E tem que se fazer com um advogado da sua confiança. E não simplesmente nomear um terceiro, chamado de advogado ativo, e nem, isso aí para o processo criminal, muito menos ainda, e nem um defensor público, nada contra. Acho que a defensoria pública é extraordinária. Eu fiz uma live esses dias para eles assim, e disse o que eu penso, como eu vejo assim, essa instituição que é maravilhosa. Não é contra a instituição, é contra o direito do cidadão que constituiu o seu procurador, constituiu o seu advogado, se relacionou com ele, explicou o seu sentido, ele tem a confiança dele, que eu não tenho o direito de retirar. O Estado não pode retirar o direito de ele ser representado para o advogado que ele constituiu daquele que ele confia. Eu acho que não pode aplicar, tem que adiar a audiência. Tem que adiar a audiência. Caso insista, um requerimento de nulidade posteriormente, né? Eu acho que, pois é, como é que isso vai dizer para o cidadão que ele tem que saber dos seus direitos e que se o advogado dele não puder estar presente, ele não pode ter o direito de não aceitar ou se tem que registrar em ata essa recusa para depois ele poder recorrer. Isso é demais para o cidadão comum. Isso é demais para eles. Porque como vai fazer? Então, eu acho que o judiciário tem que ter esta consciência. E convenhamos, vamos parar um pouquinho. Eu fui promotor, procurador de justiça há muitos anos. Então, a experiência do lado de lá. Tenho conhecimento de lado de lá. A coisa mais comum é faltar um juiz para julgar. No passado, faltavam promotores e a maioria das audiências era realizada pelo juiz e que dava a presença do indivíduo que não estava ali. Veja, então, esse tipo de coisa, graças a Deus, nos últimos anos, isso praticamente acabou. Tem que estar presente. Não está presente, tem que ter registro em ata. O advogado não se fez presente. O promotor não se fez presente. Isso é o que deve existir. Agora, eu não posso prosseguir, principalmente num processo litigioso, com o indivíduo sem um advogado. Esse nomear um defensor para ele, isso aí é uma velharia. Isso está superado. Porque o próprio cidadão que não tem condição de contratar um advogado, ele tem direito à defensoria pública. Mas é uma defensoria qualificada. É um defensor que acompanha. É um pessoal altamente qualificado e aquele profissional que está acompanhando sabe do caso dele, que tem a confiança. Eu acho que é temerário, que é extremamente prejudicial, que é uma coisa que merece uma atenção maior, que deve examinar com mais profundidade a legitimidade disso. Eu não posso impor. Não posso impor. Acho que o judiciário, o juiz consciente, tem muitos juízes que têm sensibilidade. O senhor aceita a nomeação? Perguntar. Se bem que uma pessoa simples fica constrangido, tem dificuldade de fazer. Eu acho muito complicado querer impor um terceiro que desconhece a causa. Certamente ele será mal defendido. Certamente ele será mal defendido. A menos que eu já tenha visto, percebido, olha, ele vai ganhar a causa de qualquer jeito, coisa assim. Não pode correr risco. Eu acho que não tem. Claro. É uma previsão legal que tem que ter cuidado. Na prática, as coisas são diferentes. Eu acho que precisa prestar atenção nisso, sim, senhora. Doutor, a doutora Angélica, ela é de Mato Grosso, ouvidora do estado de Mato Grosso da Abracrim. Ela faz duas considerações. Uma, o senhor já respondeu, que seria se não caberia a legitimidade da OAB de avaliar essa conduta. O senhor já disse que sim, e realmente é o órgão que caberia. E depois ela fala assim, um ato apenas, o judiciário poderia aplicar o ato contra a dignidade da justiça e não essa da forma como que estão fazendo, né? Então ela diz aí que poderia ser aplicado um ato contra a dignidade da justiça e não da forma como que estão fazendo. Seria contra a dignidade da justiça pela falta da coisa? Acredito que seja esse o questionamento.
Olha, isso não é dignidade e justiça. Se a justiça depender disso, está muito miserável a justiça. Está muito mal, está desmoralizada. Não é o fato, de repente, de um profissional não poder estar presente por lá, não vai atingir a dignidade da justiça. Pelo amor de Deus. Nós temos coisas muito mais sérias para pensar na dignidade da justiça. Nós defendemos as instituições democráticas, somos eternamente, mas não deixamos de ser críticos, doutora Michele. Eu sou muito crítico, realmente. Tenho uma dificuldade comigo mesmo, quero me policiar. Olha, essa vez não, maneira um pouco. Olha, mas quando eu começo a examinar um texto legal, essas coisas afloram em mim, é da minha natureza. Agora, eu critico também muito as instituições democráticas, inclusive o Judiciário, inclusive o Ministério Público, a OAB, critico qualquer um, porque eu acho que eu sou um cidadão, tenho meus direitos e tenho a vantagem de ter conhecimento. Posso criticar com dupla autoridade, porque o cidadão tem direito de fazer crítica. Agora, defendo, até embaixo d'água, a legitimidade das instituições democráticas. Você tem que defender sempre as nossas instituições democráticas, e a qualquer custo. O que não quer dizer que você não possa fazer críticas. Pode e deve fazer. Claro, com conteúdo, com conhecimentos. Então, eu não vejo desrespeito à dignidade e justiça. Para começar, é um conceito muito, né, digamos assim, a doutora Luciana Vale, doutor, que é a nossa ouvidora lá de Goiás, ela diz o seguinte, ela faz a seguinte ponderação: supondo que a interpretação seja em referência ao processo digital, pode ocorrer que o advogado, por circunstâncias alheias à sua vontade, eu não consigo puxar o restante da pergunta, não me aparece aqui, mas eu acredito que o questionamento dela seja o advogado que não consiga praticar o ato dele agora porque está sendo aplicado a forma virtual. Em praticando, ele não podendo praticar esse ato por uma circunstância alheia à sua vontade, deve ser aplicado o abandono de causa, né? Principalmente nesses tempos modernos aí que nós estamos? Não, acho que seria uma violência virtual. Não pode sim. Ele pode até perder o prazo, ele pode perder a oportunidade, pode ter alguma consequência processual. Agora, punição, sanção por isso, como é que é? Me tira os tubos, como dizia o Gordo, né? Me tira os tubos. Não é possível aguentar. É um problema imenso esse procedimento virtual. O processo virtual hoje é um caos para nós advogados. A dificuldade, o risco que você tem para fazer, tem que ter gente especializado no escritório para fazer isso. E mais, tu tem que fazer com muita antecedência, porque essa porcaria tranca toda hora. É modo disso, é modo daquilo, parâmetro, é a quantidade. Então tem um monte de problema. E às vezes tranca tudo. Então tu tem que começar, eu digo sempre uma coisa para mim, para os advogados que estão ouvindo, para mim, César Bittencourt, o último dia do prazo não existe. Não existe. Tu tem que trabalhar com o penúltimo dia do prazo. Por quê? Porque se der esse problema de virtual, né, que tem muitas dificuldades, nós estamos aprendendo, engatinhando ainda esse mundo virtual. Já melhorou bastante, foi pior, né? Mas já está bem melhor, mas ainda assim tem problema. Então, sabendo que pode ter problema, no meu escritório aqui, não, o penúltimo. É o penúltimo dia. E às vezes tem. E às vezes você passa aí horas e horas, passa meia-noite e não consegue entrar no processo. Eu digo, já imaginou se fosse o último dia? Então a gente tem que ter cautelas para não perder esses prazos. Mas a pergunta do colega, olha, de forma nenhuma. O que ele pode ter, se faltar, se não conseguir realizar qualquer impedimento, ele pode perder o seu prazo. Ele pode perder isso. Mas dizer que ele possa ser punido, sancionado, meu Deus do céu, vamos punir quem fez esse procedimento, quem instaurou o mundo virtual. Agora, não posso sancionar alguém porque teve dificuldade, não conseguiu realizar. Claro que essas tentativas, eu não sei, porque não conheço muito disso, doutora Michele, porque para mim... Então, eu vou aprendendo, vou engatinhando. Eu não sei se fica a marca, se fica registrado as minhas tentativas, as minhas falhas e todas assim, né? Mas se eu tiver, deve ter alguma coisa para demonstrar. Olha, não deu. Então, em relação a sancionar a atividade do profissional, zero possibilidade. Pode ter algum risco com o recurso, com as sanções naturais, ou a perda de prazo, deixou correr, transcorreu em laudos, algo assim. Isso é preocupante, é uma das coisas mais preocupantes que eu digo sempre, assim. O prazo queima nas minhas mãos. O prazo queima nas mãos do advogado, porque os outros podem perder prazo, o advogado não. Porque se você perdeu o prazo, você foi a causa do constituinte, o teu cliente se foi. E mais, eu digo uma coisa temerária, estou falando agora aberta aí para as pessoas. Eu acho que o advogado perdeu o prazo,
deve indenizar o cliente. Se perdeu a ação, se perdeu o processo, porque o advogado perdeu o prazo, ele tem a obrigação de indenizar. É uma coisa muito séria. O e hoje é duro, muito doutor, complicado. o duro nesse período é a gente saber que prazo, né? É tanta portaria, tanta isso, resolução, que está todo mundo numa situação caótica já, no e mundo cada jurídico, dia vem uma né? norma nova, né? Cada dia vem uma norma nova, estabelecendo, alterando o prazo, suspendendo o prazo, enfim, está um caos, né? A gente não se encontra mais, Exatamente. tem que ter muito cuidado. O doutor César, ele pergunta aqui sobre se a pessoa for portadora de deficiência auditiva, como fazer uma audiência virtual. O advogado vai ter que comunicar isso, né, no seu processo, a inviabilidade. Só que está tendo alguns despachos, né, algumas portarias estão determinando que o advogado diga sobre a impossibilidade da realização da audiência virtual, mas quando o advogado manifesta sobre a impossibilidade, mesmo assim o juiz mantém. Né? Então, assim, nós estamos à mercê de atos assim, complicadíssimos e de forma arbitrária, realmente. Né? Sim, que impede que impedem... É o cidadão. Exatamente, o cidadão perde, e nós temos que lembrar que a grande parte das pessoas que buscam a guarida do judiciário, principalmente na seara criminal, são pessoas de baixa renda. Sim, né? São pessoas que não têm o acesso e a disponibilidade aí de um grande aparelho para poder fazer uma transmissão de forma adequada, né? E aí que é engraçado, eles colocam o advogado em risco, olha, você faz audiência, o seu cliente vai lá no seu escritório, e você faz no seu escritório, então, a audiência, ela tem que ser realizada. O advogado fica em risco, mas o judiciário não pode ter nenhum risco ali de contaminação, digamos assim. O senhor entende o que eu quero dizer? Ele fala o seguinte, se o cliente ele não tem condições de fazer a audiência sozinho no local que ele está, nós, como advogados, olha, você vem para o meu escritório que nós vamos fazer em conjunto. O advogado está correndo risco, né? Então, o judiciário não pode. Eu quero mandar um grande abraço aqui para o nosso presidente nacional da Abracrim, doutor Elias Matarassade, que está nos acompanhando, doutor Arlete também. Vários ouvidores estaduais estão aqui, doutora Celiene, Angélica, Luciane, doutor Emerson, que foi multado. Ele foi multado ele foi multado no patamar máximo do artigo. Olha que absurdo, isso é um absurdo, né? E ele fala o seguinte, que os 7 advogados que estavam atuando na causa, né, que foi o abandono do júri, 7 advogados, para os 7 foram aplicada a multa de 100 salários mínimos. É inconcebível, né, doutor? É um absurdo, né? Infelizmente, doutor, nosso tempo está se esgotando. Eu vou ter que fechar a live para que a gente possa salvar ela, senão ela cai e a gente não consegue salvar. Foi uma satisfação enorme estar aqui com o senhor. Se alguém tiver alguma outra dúvida, teve mais dúvidas aqui que enviaram, mas pode nos enviar que a gente procura responder na medida do possível aí. E muito obrigada, doutor César, pelos esclarecimentos que nos foi dado aqui. Obrigado a você, obrigado ao pessoal, obrigado a todo mundo. Desculpa, assim, porque a gente fica meio desprotegido, né, nesse tipo de coisa. Gostaria de conversar mais, poder ouvir e respondê-los todos, né? Mas é um absurdo. Esse tipo de aplicação de pena, evidentemente que o colega deve ter entrado com mandado de segurança e vai ganhar isso. É absolutamente desproporcional pagar 100 mil reais. O que é isso? É brincadeira? Doutor, vou ter que desligar. Vai cair realmente. Abração, doutor. Muito obrigada, pessoal. Tudo bom. Tchau, tchau. Obrigado igualmente. Tchau, tchau.